Então, pessoal, dando continuidade, aqui no exercício 4, ele fala assim: o hidróxido de amônio está presente como contaminante em uma amostra de água. Ao titular 10 ml desta amostra com um HCl 0,2 mol por litro, o volume de HCl medido na bureta foi de 25 ml. Determine a concentração em mol por litro do hidróxido de amônio na amostra e apresente reação balanceada. Então, esse é um problema de titulação, né? Da mesma forma como a gente utiliza esse raciocínio para resolver problemas onde a gente tem padronização de solução, né? Quando a gente aplica um padrão primário para fazer uma padronização de uma substância que não é considerado um padrão primário, a gente também vai empregar a titulação. Aqui, esse exemplo, ele está falando sobre o hidróxido de amônio, né? Que está sendo tipo um contaminante, então ele ficou aqui no Erlenmeyer, eu sei que tinha 10 ml desse material aqui dentro. Informações que eu sei sobre o HCl é que foi gasto 25 ml, né? E que a molaridade dele era 0,2 mol por litro. Então, se eu tenho 0,2 mols em 1 litro, em 25 ml, que está aqui, 0,025, eu tenho X mols. Então, descubro essa quantidade de mols aqui do HCl. Como a relação molar é 1 para 1, conforme a reação balanceada colocada aqui, eu vou exatamente ter esta mesma quantidade de mols aqui embaixo, que reagiu com o hidróxido de amônio. Então, nesses meus 10 ml, eu tinha 0,005 mol também do nosso hidróxido de amônio. Lembrando que a relação é 1 para 1. Então, se 0,005 está para 10 ml, para 1000, que eu vou extrapolar agora para descobrir para 1 litro, eu tenho X mols. Então, eu descubro aqui X igual a 0,5 molar, ou 0,5 mol por litro. Posso resolver por M1V1, M2V2? Posso. É mais fácil. 0,2 é a informação do HCl, 25 é a informação do HCl, M2 é o que eu quero descobrir, e 10 é a informação do hidróxido de amônio. Única coisa aqui, eu não posso errar, né? Que informações são do HCl e que informações são do hidróxido de amônio. E se eu coloco aqui em litro, eu tenho que colocar aqui em litro. Se eu coloco aqui em ml, eu tenho que colocar aqui em ml. Assim como na regrinha de 3, a gente também tem que respeitar essas unidades. Então, fica bem fácil quando a gente utiliza M1V1, M2V2. Para esse segundo exemplo, que é a questão 5, vou ler o problema então. Ó, foi detectado ácido sulfúrico durante o vazamento de baterias de carro em águas subterrâneas. A empresa responsável pelo controle ambiental realizou a titulação de 2 ml desta amostra diluída em água e constatou que o volume gasto de KOH, 1 mol por litro na bureta, foi de 20 ml. Determine a concentração de ácido em mol por litro e apresente a reação balanceada. Então, nesse caso, também um probleminha de titulação. Quais informações eu sei sobre o KOH? Eu sei que foi gasto 20 ml e que a concentração era 1 mol por litro. Que informações eu sei do ácido sulfúrico? Eu sei que o volume pego para análise foi 2 ml e que a molaridade é o que eu quero justamente descobrir. Essa reação, ela segue uma estequiometria diferente, né? É uma relação molar 2 para 1. Então, eu não aconselho que vocês utilizem essa fórmula aqui, porque é muito fácil o aluno errar, porque a hora ele vai ter que dividir por 2, a hora ele vai ter que multiplicar por 2 o resultado. Então, eu acho bastante confuso e arriscado utilizar essa fórmula para exemplos com relações molares diferentes do que 1 para 1, né? Então, aqui vamos fazer pelo método tradicional, que é aquele método de regrinha de 3. Então, a concentração aqui do KOH, 1 mol está para 1 litro, 1 mol está para 1 litro. Então, nos meus 20 ml, que é o meu 0,02 litro aqui, eu tenho X mols. Então, tá aqui, 0,02 mol de KOH. Se a relação molar é 2 para 1, então, ó, 2 mols de KOH está para 1 mol de H2SO4. Então, a quantidade que eu descobri aqui de mols, que havia nessa minha bureta, que caiu aqui para baixo, né, é exatamente 0,02, que está para X do H2SO4. Então, pode ver que está para metade, ó, 0,01, né? Só multiplicação cruzadinha aqui e você encontra o 0,01 mol. Então, se 2 está para 1, 0,02 está para 0,01. Essa quantia é o que eu tinha exatamente nos meus 2 ml aqui.
Então, essa quantia, 0,01 mol, está para 2 ml. Eu quero descobrir em 1000, né? É 1 litro. Quanto é que eu tenho, ó? Tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero descobrir. Então, tá? X. X igual a 5 molar, ou seja, 5 mol por litro.